Hoje a gente vai mergulhar fundo num caso que desafia nossas certezas. De um lado, uma pessoa morta. Do outro, alguém que jura ter agido apenas para se defender. A grande questão que fica no ar é: o que realmente aconteceu? Foi um homicídio a sangue frio ou um ato desesperado de legítima defesa? E olha, o que vamos discutir aqui não é ficção, tá? Tudo isso foi retirado de um processo de verdade. É uma oportunidade única para a gente olhar as provas, questionar os testemunhos e, quem sabe, formar nossa própria opinião sobre como a justiça funciona na prática. O ponto de partida é esse, um fato que ninguém contesta. Numa noite qualquer, numa cidadezinha, a violência explode e uma vida se perde. Mas por trás dessa simplicidade existe uma história muito, mas muito complexa. Como é que as coisas chegaram a esse ponto? Bom, a primeira versão que a gente tem dessa história vem direto da promotoria. E para eles, a coisa toda é bem clara. Foi um assassinato puro e simples motivado por vingança. A acusação oficial, então, é de homicídio simples. Traduzindo do juridiquês, isso significa que, para o Ministério Público, o Leandro teve a intenção de matar o Ricardo. Uma acusação seríssima, sem rodeios. E aqui entra um depoimento com uma carga emocional gigantesca. O pai da vítima, Roberto Silva, desenha um cenário de vingança. Ele diz que a família do réu não aceitou o fim do casamento e, por isso, resolveu as coisas da pior maneira possível. Esse testemunho é, sem dúvida, a base de toda a narrativa da acusação. Mas é exatamente aqui que a trama começa a se complicar de verdade. Porque uma história que parece tão direta, tão óbvia, raramente é a história completa. Agora, vamos virar a mesa e ouvir o outro lado. A defesa vai construir uma realidade completamente diferente. E se preparem, porque o que o réu e a irmã dele contam vira esse caso de cabeça para baixo. Prestem atenção nisso. Os depoimentos do Leandro e da irmã dele, a Laura, batem de uma forma impressionante. Os dois descrevem a mesma sequência de eventos. Ricardo começa a agressão com o canivete, primeiro atacando a Laura e logo depois o Leandro. Essa sintonia nos depoimentos é a peça-chave da defesa. Para entender o que aconteceu naquela praça, a defesa diz que a gente precisa olhar o que vinha acontecendo antes. A Laura relata um histórico de abuso e ameaças que é de arrepiar. E isso não é só um detalhe, é a base do argumento de que, naquela noite, o medo deles não era uma invenção, mas algo muito, muito real. Então, chegamos ao ponto crucial. Temos duas narrativas que não poderiam ser mais opostas. De um lado, um crime por vingança. Do outro, uma luta pela sobrevivência. Como um júri decide uma coisa dessas? Simples, eles olham para as provas. E é aqui que a análise fica fascinante. Não se trata mais de quem conta a melhor história, mas de qual história as provas conseguem sustentar. Vamos tentar nos colocar no lugar dessas pessoas, dos jurados. Esse quadro aqui resume perfeitamente o conflito. A acusação martela na tecla da vingança. A defesa, por outro lado, foca nos ferimentos do Leandro e na suposta arma que o Ricardo carregava. A pergunta que o júri tinha que responder era: qual desses lados tem provas para sustentar o que diz? E aqui está, uma prova documental, fria, objetiva. Os registros do hospital confirmam que o Leandro foi, de fato, esfaqueado. Isso não é a palavra de alguém, é um fato médico, registrado minutos depois do ocorrido. E essa prova, claro, fortalece demais a versão dele. Agora, pensem um pouco na psicologia da situação. Alguém que acabou de cometer um assassinato por vingança, o que essa pessoa faz? Geralmente foge. Mas o Leandro não fugiu. A primeira coisa que ele fez foi correr para um hospital para cuidar dos ferimentos. Esse tipo de comportamento bate muito mais com a história de alguém que acabou de se defender. Com tudo isso na mesa, os testemunhos, o histórico de abuso, as provas físicas, o destino do Leandro Santos foi entregue nas mãos de 7 pessoas comuns que formavam o júri. Parem um instante e pensem de verdade. Com base no que foi mostrado até agora, qual seria o veredito? A promotoria conseguiu provar, acima de qualquer dúvida, que foi um homicídio? Ou a defesa conseguiu plantar uma dúvida razoável, mostrando que tudo poderia ter sido um ato de sobrevivência? O júri se retira. Eles colocam na balança a dor do pai da vítima, o depoimento dos irmãos, as provas. E depois de um tempo de deliberação, eles voltam com uma decisão unânime.
Leandro Santos foi absolvido. O júri aceitou a tese de legítima defesa. Eles entenderam que, diante da agressão de Ricardo, o Leandro usou a arma como uma resposta justificada para proteger a si mesmo e a sua irmã. E essa é a base legal da decisão. A lei reconhece que, em situações extremas, uma pessoa tem o direito de usar a força, até mesmo força letal, para se proteger de um perigo real. O júri acreditou que foi exatamente isso que aconteceu na Praça de Vila Esperança. E a pergunta que fica para a gente refletir é essa. Para a família do Ricardo, essa decisão pode ter soado como impunidade. Para a família do Leandro, foi justiça. Será que o sistema funcionou como deveria? Pesou as provas e chegou à conclusão certa? Ou será que falhou? A resposta, como sempre, não é nada simples. E aí, qual seria o seu veredito? Deixa a opinião aqui nos comentários. Debater casos como este é muito importante para a gente entender a justiça. Para mais análises assim de casos reais, se inscreva no canal @Sentença Social, ative o sininho, curta e comente. Muito obrigado por acompanhar. Nosso conteúdo é baseado em casos reais para você debater criticamente. Agradeço o seu acesso. Para fortalecer o canal @Sentença Social, curta, inscreva-se e comente.